Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com o urologista Eduardo Café, também conhecido como Doutor Gildo. Boa noite, doutor Eduardo. Boa noite, James. Tudo bem? Essa nova aí, eu saber quem é o Dr. Gildo agora. Aí. Gildo Fuco. Gildo Fuco. Tem vários apelidos, mas esse eu não conhecia. Esse a gente está acabando de te batizar. Saudades de tê-lo aqui conosco no estúdio. Prazer revê-lo. Pois é, prazer nosso. É até perigoso falar que é um prazer com um urologista, porque... Mas, enfim. Doutor Café, para começar essa conversa, a gente sabe que o homem tem culturalmente, uma dificuldade maior para ir ao médico, né? Qualquer que seja a especialidade, não sei se eu saberia explicar, mas é um fato. E os homens só vão ao médico quando já estão doentes, quando já estão, às vezes, quando não dá nem mais tempo de fazer nada. E, no caso da sua especialidade, uma estatística, um dado que sempre é chocante, é que muitos casos de pênis, de câncer no pênis, se desenvolvem por conta de má higiene. Essa notícia até parece, assim, fake news, de tão assustadora que ela é, mas é verdade, né? É uma verdade, é uma triste verdade, James. O câncer de pênis é um câncer, basicamente, um câncer de países pobres em desenvolvimento, países que têm uma dificuldade de acesso, uma pobreza muito grande. E, como você falou, um dos aspectos é o aspecto cultural do homem ter uma dificuldade, ou não tem uma cultura de ir ao médico de uma forma preventiva, como a gente vê frequentemente as mulheres fazendo, elas têm esse cuidado. O homem, de um modo geral, não tem. Ele realmente deixa as coisas até atingir uma situação de maior desconforto, ou seja, vão realmente atrasados muitas vezes, e isso acaba fazendo com que você perca oportunidades grandes de tratamentos precoces, de curas de problemas sérios. O câncer de pênis é um exemplo desse. A gente, frequentemente, o Brasil é um dos líderes mundiais em câncer de pênis, é uma estatística terrível, e o tratamento, na maioria dos casos, é a amputação do pênis, é algo dramático. E isso é feito exatamente porque uma medida preventiva, um asseio, uma fimose que tem desde pequeno, nunca expôs a glande, nunca deixou fazer um asseio adequado, aquilo foi inflamando, começou a ter um câncer numa fase inicial, esse câncer progride e as pessoas morrem desse câncer por uma impossibilidade de se tratar no momento ainda da doença que permita ainda tratamento curativo. Abraão, aproveitando que a gente está conversando com o Dr. Café, reforce os nossos contatos para caso os ouvintes também queiram fazer perguntas. Eu sei que tem muita gente com dúvida. Com certeza. Um abraço, doutor Eduardo Café. 35055000. É claro, esse é um assunto importante e muitos ouvintes, com certeza, têm as suas dúvidas. 35055000. O telefone e o WhatsApp para sua mensagem, 981553258. Aproveite, porque esse é um espaço muito importante, ouvinte. Com certeza. Agora eu falei de um caso extremo, e falando do cotidiano, assim, quais são as principais razões que levam, além da questão preventiva, que levam os pacientes ao seu consultório, doutor? Olha, o homem vai quando está alguma coisa incomodando, seja uma dor, seja alguma coisa física. Mas eu diria que muitos homens vão ao consultório, fora a questão preventiva, como você falou, por questões de dificuldades sexuais, realmente. Aqueles pacientes que vão porque estão com... a pandemia trouxe isso de uma forma muito forte. As pessoas procuraram de uma forma frequente, achando que estavam com algum problema, muitas vezes querendo uma reposição hormonal, achando que essa era a explicação, e muitas vezes a gente via que esses pacientes não têm problema orgânico nenhum, mas viviam aí uma situação nova em que a sua vida sexual, a sua performance, a sua rotina mudou de tal forma que ele não se reconhece mais, ele acha que está fora do normal, não é aquilo que ele sempre esperou, e daí ele acha que ele está doente realmente, aí ele vai, aí essa hora ele vai.
O homem, nessa hora, ele procura e ele fica... Nem sempre ele diz logo isso, né? É engraçado isso. O homem vai, vem fazer exame da próstata, fazer o preventivo, conversa vai, conversa vem, daqui a pouco você pergunta, tem mais alguma coisa? Você sente que ele quer falar, mas nem sempre ele consegue dizer, exprimir isso de uma forma clara. E aí, finalmente, ele diz, não, eu estou realmente com algum probleminha. E aí você vai ver que o problema possivelmente a motivação dele estar ali naquele dia, naquela hora, era exatamente essa questão que nem sempre ele consegue colocar para fora imediatamente. Mas isso é uma queixa frequente, é uma causa comum dos pacientes procurarem os consultórios dos urologistas. Agora, antes de procurar o consultório, muitos homens tentam solucionar essa questão da disfunção erétil, ou às vezes até potencializar as suas performances sexuais, procurando soluções mágicas que a gente encontra na Feira de São Joaquim ou na internet. Tem remédios e mais remédios que prometem mundos e fundos. E eu imagino que, como a gente sabe que esses remédios têm efeitos colaterais, que às vezes são graves, que muita gente também procura o senhor e outros profissionais para apagar esse incêndio, né? Com certeza. As pessoas estão muito preocupadas, né? E isso afeta a sua vida de uma forma tão intensa que muitas vezes eles recorrem ao que tem mais próximo, ao vizinho, a alguém que ele imagina que saiba lidar com aquilo. Nem sempre ele vai diretamente ao urologista, às vezes por falta de acesso mesmo. Tem que pensar que a população, muita das pessoas que não têm acesso a um plano de saúde, tem dificuldade de ter um acesso a um urologista para tirar uma dúvida. Não é uma coisa fácil. Aliás, esse é um dos motivos que mais me agrada estar aqui, é poder estar atendendo essas pessoas que ligam. Mas o fato é que eles acabam recorrendo a remédios, como você falou, remédios que vêm aí de forma clandestina, do Paraguai, etc., são famosos. E isso pode funcionar. Na verdade, os remédios eles têm a sua parcela de atuação e resolutividade. Mas, obviamente, o ideal é que ele investigue, né? Mas, muitas vezes, ele já vem para a gente tendo tentado, já tendo usado uma série de remédios e, eventualmente, não deu tão certo quanto ele esperava. E aí ele vê que é necessário ou é mais seguro que ele procure um urologista. Mas falando dos problemas que esses remédios podem causar, quais são, assim, estatisticamente, os mais comuns? Olha, a maioria, esses remédios, eu vou falar os nomes aqui, assim, sildenafila, tadalafila, vardenafila, todos eles são as moléculas de remédios que são muito conhecidos, são os remédios mais utilizados. Tem estatística que mostra que, uma época, o Cialis foi o remédio mais utilizado no mundo, bateu a aspirina. Então, são medicações que são usadas rotineiramente, de uma forma, eu diria, irresponsável até. Os jovens usam, eu atendo e sei disso de frequência não só de pacientes, mas de pessoas do convívio, e é relato que só tem relações utilizando remédios. Assim, imagina que com 18 anos, com 20 anos, os meninos têm relações, e quando eles não precisam de nada, eles têm a vontade, aí, o desempenho jamais será piorado, será otimizado. Mas eles conhecem só essa forma, então eles passam a ter relações usando esses remédios e acham que precisam deles sempre. Então acaba causando uma dependência, muitas vezes, isso aí. Os efeitos adversos, como são as drogas, são vasodilatadoras. Então, de um modo geral, os vasodilatadores eles podem causar efeitos da vasodilatação, seja no rosto, na face, levando dor de cabeça, congestão nasal. De um modo geral, são medicações seguras, mas pessoas que têm determinadas cardiopatias ou usam determinados remédios que já são vasodilatadores, há uma potencialização nesses casos. Então, essas pessoas com doenças cardiovasculares, tipo angina do peito, infartados, que usam outros tipos de vasodilatadores coronarianos, esses têm que tomar muito cuidado. Tem ouvinte, Dani? Temos sim. Muito boa tarde, doutor Eduardo. Tem um ouvinte, Alan, na linha 1. Boa tarde, Alan. Alô, boa noite. Eduardo, me diga uma coisa. Na verdade, eu quero saber a idade que, na verdade, o cara tem que fazer o exame
de próstata é a tua idade atual? Boa noite. Boa noite, Alain. A idade é a idade que você sentir que precisa tirar alguma dúvida ou está com algum sintoma, mas, em geral, as pessoas que não têm nenhum sintoma devem começar a fazer sua investigação para a prevenção do câncer de próstata a partir dos 45 anos de idade. Há uma recomendação de que aqueles que são fatores de risco, que são conhecidos, que é basicamente história familiar. Então, pessoas que têm casos de primeiro grau, que têm portadores de câncer de próstata de primeiro grau, essas pessoas devem procurar uma avaliação 5 anos mais cedo do que a população em geral. Então, a partir dos 45 ou 40, em alguns casos até os 50 anos de idade, essa é a data aí limite para que você faça a sua avaliação. São exames simples, as pessoas têm um preconceito, muitas vezes, pela questão do exame de toque. É um exame que leva 10 segundos e não tem nenhum impacto para a pessoa. Claro que as pessoas muito se incomodam com isso, mas você vai fazer, basicamente, a avaliação preventiva é um exame de sangue, a dosagem do PSA e o exame de toque. Com isso, você consegue identificar os casos que têm risco e que vão precisar de alguma investigação adicional. Temos mais ouvintes na linha. Lucas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Lucas. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. O que causa no homem infertilização masculina e o que causa ejaculação precoce? A primeira parte eu não entendi exatamente o que era a pergunta. Repete. O que causa no homem infertilização masculina? A infertilização, doutor. Sim. São 2 coisas, né? Uma sobre a ejaculação. A ejaculação ela pode ser primária, aquela ejaculação rápida que acontece desde a sua fase inicial da vida sexual, você sempre teve. E você tem a ejaculação prematura ou precoce, que é aquela ejaculação secundária, que em alguma fase da vida ocorre, e ambas estão associadas a fundos psicológicos, e muitas vezes você precisa de algumas orientações, alguns remédios, às vezes até psicoterapia. Então, todas essas formas têm tratamento, e isso é um motivo frequente dos médicos, dos pacientes procurarem urologista. A infertilidade, ela é a incapacidade de você ter filhos, né? Isso a gente chama, na verdade, muitas vezes, mais corretamente, o casal infértil do que o homem fértil. Mas a infertilidade masculina, você detecta através de um exame de espermograma, a avaliação da qualidade do seu sêmen. Esse exame vai detalhar a quantidade de espermatozoide, a forma, a motilidade, e esses parâmetros é que vão determinar se você é fértil ou se você tem algum grau de fertilidade diminuída ou mesmo uma infertilidade total. Você pode ter um espermograma com ausência de espermatozoides, existem causas para isso. Então, na verdade, todo casal que está tentando ter filhos, que passa de 6 meses, 1 ano e não consegue engravidar depois de eliminar os métodos contraceptivos, precisa fazer uma avaliação, e essa avaliação começa no homem pela dosagem de espermograma, idealmente 2 ou 3 exames. Doutor Eduardo, recentemente um cantor sertanejo saiu nas notícias aí por ter feito uma cirurgia para aumentar o seu pênis. Me parece que é a faloplastia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa prática. Eu sempre que ouvi me causava bem que desacreditava na informação, na cirurgia, mas quero ouvir o senhor. Vamos lá. Aconteceu assim, a partir dessa publicação desse caso, eu recebi muitos pacientes, muitas pessoas perguntando, ligando, procurando marcar para saber como é feito. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que aqui é um momento bom da gente falar um pouco. A faloplastia, ela tem indicações assim, muito restritas, né? Você tem que ter, de fato, uma doença do pênis e outras, separar isso da faloplastia, que seria uma questão estética, plástica propriamente. Então, esse foi o caso, uma pessoa que tinha um pênis normal, sem nenhuma alteração funcional, e que queria, motivações pessoais, ter um aumento.
Isso é o sonho de muita gente, mas daí você submeter a cirurgias para isso já vai uma distância muito grande. E, basicamente, você tem alternativas de diminuir, de soltar o ligamento suspensor do pênis, o pênis fica um pouco mais solto, você meio que solta o pênis, então você ganha um comprimento, você pode fazer bioplastia com alguns enchimentos. O fato é que não há uma recomendação pela Sociedade Brasileira de Urologia, Associação Americana, de cirurgias estéticas para essas pessoas que desejam um aumento apenas por questões pessoais, eu diria até de vaidade pessoal. Mais do que essa cirurgia leva risco, doutor? O sujeito pode ter algum risco? Perder a sensibilidade? Com certeza sim. Você injeta substâncias no pênis, você faz uma secção de um ligamento que, entre outras coisas, ele ajuda durante a ereção ao pênis ficar na posição. Essa elevação do pênis, você tem um ligamento que faz isso. Ao seccionar esse ligamento, o pênis fica rígido, mas sempre para baixo. Então, você tem que estar auxiliando. Quando você quiser fazer uma penetração, por exemplo, em determinadas posições, você vai ter que ter um auxílio manual, porque o pênis não vai naturalmente ir para a posição mais anterior. Isso é uma consequência. Além disso, você faz... aí são outras alternativas. Você faz uma plástica tirando um pouquinho daquela gordurinha que tem ali no púbis, em volta do pênis. Então, você faz essa remoção. Na verdade, você não faz o pênis já está ali, apenas ele está mais escondido por essa gordura. Então, você faz uma cirurgia que aspira ou que remove essa gordura e você torna mais aparente o pênis exatamente como ele é. Mas isso, de novo, é um procedimento, é cirurgia, é anestesia. Eu acho que tem muito pouco impacto de benefício. Claro que tem um benefício psicológico para muita gente, mas tem que ser analisado de uma forma muito cuidadosa para não se imaginar que se trata de algo sem risco, sem consequências, que você pode sair fazendo isso sem imaginar que isso não pode trazer nenhum problema para a sua saúde. Existe um parâmetro para a indicação dessa cirurgia? Existe uma média onde se considere de tamanho de pênis? Existem médias. Existe um trabalho feito aqui no Brasil que estabeleceu uma mediana do pênis. O pênis da população brasileira, feitas em diversas regiões por um número grande de pessoas, um estudo feito do pessoal da Faculdade de Medicina da USP, a doutora Carmita Ábido. Ele estabeleceu como a média do comprimento do pênis brasileiro, em média, de 13 a 14 centímetros. Então, muitas pessoas tendo esse tamanho, esse comprimento de pênis, estão exatamente na média. Existe o que a gente chama de micropenia, né, que é você ter um pênis tamanho muito pequeno, abaixo de 10 centímetros. Então, nesses casos, você tem sim aí uma consequência, uma dificuldade, uma incapacidade, eventualmente, sexual. Isso aí tem sim, claro, uma situação, uma indicação e uma motivação que vai estar muito mais justificada, tanto para o paciente quanto para a equipe médica, que vai, obviamente, ter aí uma indicação, uma justificativa para investir no tratamento com seus riscos. Muito obrigado, doutor Eduardo Café. Vamos conversar mais. Você está desaparecido da gente aqui. Finalmente apareceu. Vamos sim, Chico. Prazer revê-los todos aí, viu? Forte abraço. Um abraço.